Amigo, é porque a gente aqui trata, ei, meu amor, vem cá, né? Pra não ficar mal com Ingrid aí, nem com meu marido. Beijo, amigão. Beijo pra tu. Muito boa tarde pra você. Olha, no primeiro dia dos decretos o prefeito explica decreto e diz que a proibição de acesso na Praia do Jacaré se dá apenas na faixa de areia. Em Brasília, João Azevedo comemora a decisão do Supremo Tribunal Federal que libera estados para comprar vacinas diretamente ali junto com os laboratórios. Segurança Pública aqui do estado vai ganhar investimentos. A gente fala sobre isso e muito mais. É o primeiro plano que está só começando. Olha, já era tarde da noite quando a Prefeitura de João Pessoa publicou no Semanário Oficial o decreto com as medidas mais restritivas de combate à Covid-19, né? Regras que já entraram em vigor nesta quarta-feira. Já a gente vai detalhar passo a passo esse novo decreto para você entender direitinho, até porque já tem fake news rolando por aí, né? Tem gente dizendo que mensagens sendo compartilhadas, né, dizendo que quem não usar máscara dentro do próprio carro vai ser multado. E não é bem assim, né? Isso diz respeito àquelas pessoas que fazem transporte, que usam o carro como transporte, ou seja, que transportam passageiros. A gente vai detalhar daqui a pouquinho esse decreto de João Pessoa, esse decreto assinado pelo prefeito Cícero Lucena para você. Mas antes, vamos conversar ao vivo com a repórter Juliana Teixeira, porque ela está em um dos pontos aqui da cidade de bastante movimentação, que é o centro da capital, tá? Então vamos acompanhar para saber, né, se as medidas restritivas estão sendo cumpridas. Será que está todo mundo usando máscara? Será que as pessoas estão evitando a aglomeração? Enfim, Juliana Teixeira, é com você. A gente fala de aglomeração e de centro, parece que as duas coisas, elas de fato cabem na mesma frase, né? Porque as pessoas vão muito ao centro, né, Ju? Oi, Rejane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Cabe tudo na mesma frase, parece que está tudo realmente aqui no centro da cidade e nos pontos de comércio espalhados por toda João Pessoa, né? Aqui, o que a gente observou durante a manhã ainda foi um problema chamado transporte público. A gente veio, eu vou mostrar para vocês agora, que assim que passar o ônibus, né, do lado de lá, naquele ponto lá, do lado de lá, ainda tem bastante gente juntinho, aglomerando, mas como para a utilização do transporte público é obrigatório estar de máscara, por aqui as pessoas estão sim utilizando máscaras, né? Com exceção de alguns vendedores ambulantes que baixam a máscara, né, para poder vender o produto que tem, a maior parte das pessoas está sim utilizando máscara. Agora, isso varia muito, Rejane, porque do lado de cá, se a gente mostrar para cá, vem para cá, Edivaldo, do lado de cá, esse outro ponto aqui de transporte coletivo, já está tudo mais tranquilo, as pessoas conseguem manter o distanciamento sim. E o comércio, né, segue aí tendo que obedecer todas as restrições e todas as orientações sanitárias para poder receber os clientes. Só que na praia, hoje de manhã, Rejane, ao contrário daqui, foi preciso que as equipes da Sedurb fossem até lá para retirar pessoas que ainda insistiam em vender coisas, vender produtos e colocar guarda-sol na faixa de areia, o que não está permitido. Esse é um dos pontos do decreto municipal que foi publicado ontem pela Prefeitura de João Pessoa. Agora, a cidade de Cabedelo, vizinha aqui de João Pessoa, também teve um decreto restringindo vários tipos de acesso a praias e também a pontos turísticos. Vamos ver como fica a situação na cidade portuária de Cabedelo. A cidade de Cabedelo está na bandeira laranja.
O decreto municipal, que entra em vigor hoje, complementa as medidas que estão sendo determinadas pelo governo do estado e estabelece, além do toque de recolher, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã, novas restrições e horários para circular e visitar pontos turísticos. E aqui na Praia do Jacaré, um dos locais mais visitados por turistas na cidade de Cabedelo, que chegava a receber cerca de 2.000 visitantes por dia antes da pandemia, vai ter o acesso restrito. E fica assim, de segunda a quinta-feira, a visitação é permitida, mas com restrições e sem aglomeração. Sextas, sábados e domingos, o local fica fechado. Aqui tem vários bares e restaurantes e eles vão ter que atender às limitações do decreto. Só podem funcionar até às 4 horas da tarde, o que compromete diretamente a apresentação de Jurandir do Sax, que acontece todas as tardes por volta das 5 horas, aqui no Rio, para saudar o pôr do sol mais famoso do estado da Paraíba. O turismo, infelizmente nessa situação, ele fica um pouco suspenso, né? A gente vai precisar de uma restrição maior para que se evite aglomerações, principalmente no Parque do Jacaré, que é o principal ponto turístico do nosso estado. Então, ele vai ser permitido durante a semana, a visitação ao parque. Contudo, nos finais de semana, como o movimento aumenta demasiadamente, então a gente vai ter que, infelizmente, durante esses 15 dias, suspender essa visitação ao parque. Já nas praias, o banho de mar e a permanência na faixa de areia estão proibidos. O local somente poderá ser acessado para a prática de esportes individuais. Os bares e restaurantes poderão funcionar das 6 horas da manhã até às 4 horas da tarde para evitar aglomeração. Até às 10 horas da noite, os estabelecimentos podem funcionar por meio de delivery ou retirada no balcão, mas também tem que respeitar o toque de recolher. E quem desobedecer pode sofrer punições. Multa e também a regulamentação de imposição de crime de desrespeito às regras sanitárias. Segundo a Secretaria de Saúde, mais de 1.000 pessoas estão em tratamento contra a Covid-19 e são monitoradas. A cidade não tem leitos de UTI. Nós temos 15 leitos de suporte, esses 6 são leitos de suporte avançados. Dos 15 leitos, nós temos 8 com respiradores, carro de parada, monitor cardíaco, desfibrilador. Então a gente tem toda uma estrutura de UTI. Eu não posso dizer que tem uma UTI porque a gente não tem essa autorização do Ministério da Saúde para denominá-la assim. Mas hoje, se o paciente precisar desse suporte aqui em Cabedelo, a gente tem. Dos 15 leitos hoje, graças a Deus, só temos 2 em uso e em enfermaria. As medidas restritivas seguem até o dia 10 de março. Enquanto isso, o município deve ampliar a faixa etária da vacinação para pessoas com 75 anos. E vai intensificar a testagem. Estaremos recebendo quinta-feira um novo lote de vacinas do Coronavac e aí a gente avança na imunização dos idosos. Cabedelo possivelmente vai avançar para a faixa de 75 anos. Então a gente está nessa ação conjunta para que a gente consiga, né, da melhor forma possível, enfrentar essa nova fase da pandemia da melhor forma, sem os prejuízos causados da última vez que a gente passou por isso. Pois é, Rejane, estão aí as medidas mais restritivas impostas na cidade de Cabedelo. Agora, voltando aqui para João Pessoa, as determinações são bem semelhantes, né? Inclusive, o parque aqui da Lagoa também deve ser fechado e a Prefeitura Municipal divulgou um número para quem souber ou presenciar a aglomeração possa ligar e também denunciar essa aglomeração, que é o número 160. As denúncias podem ser feitas por meio deste telefone e o Telecovid continua funcionando. É o 3218-9214 para quem quiser mais informações sobre a doença aqui na cidade. Agora, a utilização de máscara, essa que eu estou usando agora, é uma das principais indicações para conter o avanço da doença e para as pessoas poderem se prevenir.
Só que no bairro que registra hoje o maior número de casos de Covid-19, que é Mangabeira, tem muita gente que não está usando a máscara. E foi isso que o repórter Matheus de Souza foi conferir e traz para a gente agora nessa reportagem. Com a falta de vacina para a maioria da população e o surgimento de novas variantes mais transmissíveis e mais agressivas, a máscara continua sendo uma arma fundamental para frear a disseminação da pandemia. Mas nem em todo lugar as pessoas usam a máscara. Em Mangabeira, por exemplo, vimos várias pessoas sem a máscara ou usando incorretamente. Vou para cá, tirei agora, eu vou embora aqui. Entendi. Mas o senhor sempre usa máscara? Sou comerciante aí, uso direto. Para esta médica infectologista, a máscara tem um papel fundamental na proteção do coronavírus. Quando a gente entende como esse vírus SARS-CoV-2, mais conhecido por causar a Covid-19, quando a gente entende como isso passa de uma pessoa para outra, fica mais claro por que usar máscaras. Como é que isso passa de uma pessoa para outra? Uma pessoa infectada, às vezes nem sabe que está infectada, no nariz dela, na boca dela, na garganta estão as gotinhas infecciosas. Quando ela fala, tosse, espirra, canta, essas gotinhas infecciosas a menos de 1 metro podem cair no olho, no nariz e na boca, ou então cair numa superfície e aí a pessoa põe a mão naquela superfície que tem gotinhas, às vezes invisíveis, ela coça o olho, coça o nariz, come um biscoitinho, aí ela se contamina. Esta empresa do ramo têxtil em João Pessoa, há 2 meses começou a produzir máscara com um tecido especial. A tecnologia 100% brasileira possui partículas que matam o vírus da Covid. É um tecido laudado, testado e aprovado pela Unicamp e a partir de nanopartículas de prata foi desenvolvido esse tecido em 99,9% de aprovação contra fungo, bactéria, ácaro e também o Covid-19. Mas independente se você tem essa ou qualquer outra máscara, é importante que use. Se eu cobrir o meu nariz e a minha boca o tempo inteiro, mas precisa cobrir o nariz e a boca. Não vale máscara brinco, não vale máscara cachecol, não vale máscara que fica no bolso. A máscara tem que ser usada o tempo inteiro. Então já sabe, o uso da máscara, aliado ao distanciamento social, é até agora a maior medida de segurança contra a Covid-19. Pois é, gente. É o único remédio. O único, fora a vacina. E a vacina ainda não chegou para todo mundo, não é? Tá vindo devagar, parece que tá vindo de jegue muitas vezes, né? Houve uma atrapalhada danada por parte do governo federal em negociar essas vacinas. A Pfizer já tinha dito, olha, a gente tem aqui milhões de doses para você, vai querer não. Enfim, coisas que você já conhece no trato aí dessa pandemia que não nos ajudaram a enfrentar como devia, né? E aí não tem outro jeito. Não tem ivermectina, não tem cloroquina, esses remédios em nada e a mesma coisa previnem Covid-19. Tá certo isso, né? A ciência já comprovou isso. Então, o único remédio antes da vacina, fora a vacina, é a gente usar máscara, é a gente manter o distanciamento social, né? Depende da gente. E olha, já era tarde da noite de ontem, quando a Prefeitura de João Pessoa publicou no Semanário Oficial o decreto com medidas mais restritivas contra a Covid-19, de combate à Covid-19. Regras que já entraram em vigor, como você viu, né, já desde o início do programa, nesta quarta-feira. Então, vamos aos pontos principais desse decreto para que a gente possa entender. Está proibida, gente, a circulação das pessoas das 10 da noite até às 5 horas da manhã. Então, a gente tem aí um toque de recolher, uma espécie de toque de recolher, né? Exceto para as pessoas que estejam em deslocamento para ida e volta aos serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos ou situações em que fique comprovada a urgência, tá? Permitido apenas aos servidores, funcionários e colaboradores de desempenho, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas e privadas de saúde, segurança e demais atividades essenciais. Fora isso,
é toque de recolher mesmo. Foi limitado o horário de funcionamento também dos bares e de restaurantes até as 4 da tarde. Shoppings, centros comerciais, supermercados, lanchonetes, lojas de conveniência, essas podem funcionar até as 9 da noite, mas é proibida a venda e o consumo de bebidas nesses locais, depois das 4 da tarde. Os estabelecimentos podem atender via delivery, né? Ou seja, para deixar em casa do cliente, ou takeaway, para que o cliente possa ir até lá pegar o pedido, tá bom? Pegar o produto. Isso vale até as 9h30 da noite. Há exceção aos estabelecimentos que ficam dentro de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente aos hóspedes com a devida comprovação. Aí já os bares, restaurantes, lanchonetes, esses podem limitar em 50% da capacidade do local. Tá? Esses devem limitar, na verdade, a metade da capacidade do local a presença de pessoas, com quantidade máxima de 6 pessoas por mesa, mantendo-se, claro, entre as mesas o distanciamento de 1,5%. Né? Essa é a primeira parte. É obrigatório, inclusive, que na mesa esteja lá o álcool em gel para que as pessoas possam usar, né? e se proteger. Também esses estabelecimentos não podem fazer transmissões de audiovisual, de jogos, competições esportivas, além de apresentações artísticas nos bares e nos restaurantes. Também fica proibido o uso daqueles objetos de fumo que são compartilhados, né? Isso, claro, obviamente está proibido. Proibido ainda eventos presenciais, sociais ou corporativos, né, como congressos, seminários, encontros científicos presenciais, festas, né, shows, casamentos, né, isso de forma presencial em casas de recepção, casas de festas, bares, restaurantes, ambientes públicos fechados ou abertos, espaços de dança, praças e praias. Já a gente fala um pouquinho mais das praias, né? As boates, inclusive danceterias, elas ficam fechadas, essas que têm espaço para dança e tudo fechado, tá? E aí a gente vai seguindo agora para falar de educação. Você acompanha aí comigo na tela. As instituições privadas de ensino médio e superior devem funcionar exclusivamente de forma remota, online, até o dia 10 de março. Os ensinos infantil e fundamental, esses continuam autorizados a funcionar desde que seguindo as regras estabelecidas em decreto anterior. Falando agora de transporte, o transporte público, né? O serviço pode funcionar até às 10 horas da noite, tá? Ficando os respectivos funcionários e colaboradores autorizados a retornarem para casa até às 11 da noite. Recomenda-se, inclusive, aos idosos que eles procurem usar transporte público, se precisar, até às 4 da tarde. Agora sim, a gente vai para a orla, seguindo aquela telinha que você estava vendo aí. Na orla fica proibida a aglomeração nas praias e calçadas, né? É permitida a prática de esporte, tá? De atividade física individual ou em dupla, desde que não tenha contato físico entre as pessoas. Fica vedada ainda a utilização de barracas, cadeiras, mesas, guarda-sóis, serviços de praia ou ainda as esteiras na areia, né? E de qualquer outro objeto que estimule a aglomeração, além do consumo de alimentos e bebida na calçada e também na areia das praças e atividades de ambulantes. Tudo isso, por enquanto, proibido por esses 15 dias. Também fica vedado o uso de estacionamento em toda a orla da capital a partir das 4 da tarde, isso durante a semana. E aí, nos sábados, domingos e feriados, a proibição se estende o dia inteiro. Os veículos que violam, né, as regras ficam sujeitos à autuação e, claro, demais penalidades por parte das autoridades de trânsito. Essas são as proibições que a gente tem, né? Esses são os detalhes aí desse novo decreto, né, que foi colocado aí pelo prefeito Cícero Lucena. Falando dos parques também, isso vale para Lagoa, vale para Bica, proibido, eles também ficam fechados, é permitida exclusivamente a entrada para prática nas praças, né, inclusive praças aí dos bairros, de atividades físicas individuais ou em dupla, tá? E não pode ter aquele contato físico, né? Isso também ficou estabelecido nesse decreto. Esse é um resumão desse decreto estabelecido por Cícero Lucena. Algumas pessoas reclamando, dizendo que não adianta de absolutamente nada. Bem, e não é verdade. Outras dizendo que tinha que ser um decreto mais duro. Concordo, acho que deveria ser sim mais restritivo. Tem prefeituras por aí, inclusive, que adotaram a prática de multa para quem não usa máscara. E muita gente, infelizmente, na falta da consciência, na falta da educação, só responde quando dói no bolso. Enfim, mas é o que temos por agora. E aí,
Por falar nisso, eu estava com Juliana, né? Vou voltar a falar com ela agora ao vivo. Ela que está no centro da cidade, né? Dentro ali da integração por onde passam os ônibus. E aí é importante dizer que a Prefeitura de João Pessoa realizou uma fiscalização nas empresas de transporte coletivo, né? Procon, Guarda Municipal, CEMOB, todos participaram dessa fiscalização. Foram vistoriados os protocolos sanitários dentro dos veículos, né? O funcionamento da frota, e também vão ser inspecionados os terminais, como o da Lagoa, onde Ju estava agora há pouco. Ju mudou um pouquinho, agora está ali voltada para o Parque Solon do Lucena, para a Lagoa, né? Mas essa fiscalização serve para exatamente verificar se as pessoas estão se aglomerando, estão usando a máscara, se existe álcool, né, disponibilizado pelos estabelecimentos e tudo mais. E aí, deixa eu voltar então, Ju, a falar com você, porque a Secretaria Estadual de Saúde recebe nesta quarta-feira, acho que no fim da tarde, né, Ju, mais de 63 mil doses da vacina de Covid. A gente está falando dessas medidas que servem para ver se a gente contém o avanço do vírus, diminui a quantidade de pessoas nos hospitais, nas UTIs. E aí, essa é uma boa notícia, vacina chegando para Paraíba, né? Rejane, só antes de eu trazer essa informação da vacina, não sei se ainda dá para mostrar, mas passou agora há pouco aqui, fica passando aqui no entorno da Lagoa, por todo o tempo, um carro da Guarda Municipal. Esse carro vem verificando se há aglomeração, como é que está a utilização do espaço já no dia de hoje, por conta aí desse decreto. Agora não dá mais para mostrar, se a gente tivesse entrado 2 minutinhos antes, dava para trazer aí essa imagem dessa viatura da Guarda Municipal que fica circulando por aqui. Agora, falando das vacinas, Rejane, são 63.300 vacinas, sendo aí divididas entre 39.500 da Oxford, AstraZeneca, e 23.800 da Coronavac. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, essas vacinas já devem ser destinadas aos municípios para que continuem aí a vacinação dos idosos e possam ampliar a faixa etária. O município de Cabedelo já anunciou que já deve chegar aí à idade de 75 anos, né? A partir dos 75 anos já vai vacinar os idosos. Assim que essas doses chegarem, aqui em João Pessoa a faixa etária está nos 85 anos e deve ser ampliada então com a chegada dessas vacinas. E o governador João Azevedo comemorou pelas redes sociais a aprovação do STJ, que liberou aí para os governadores fazerem a compra de forma individual das vacinas. E João Azevedo está em Brasília, onde tem uma reunião de bancada e também trata da compra dessas vacinas, e já anunciou que deve começar a articulação junto com o consórcio de governadores para negociar diretamente com os laboratórios a aquisição dessas vacinas. E a repórter Fernanda Martinelli, direto de Brasília, acompanhou essa reunião e traz mais informações. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Na manhã de hoje aconteceu aqui no plenário 2 da Câmara dos Deputados a reunião da bancada da Paraíba. Na ocasião, deputados e senadores apresentaram as principais demandas do Estado para o orçamento da União. Eles trouxeram temas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Sob o comando do deputado Efraim Filho, também estiveram presentes ao encontro o governador João Azevedo, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e o representante da Prefeitura de João Pessoa, o secretário Diego Tavares. O governador falou sobre os principais investimentos que serão destinados ao Estado através do orçamento. Extremamente positivo, até porque a bancada tem a apresentação de 15 emendas, chamadas emendas de bancada. Dessas 15 emendas de bancadas, já foi priorizado o Centro de Convenções de Campina Grande, o aeroporto de Patos, a entrada do ramal Piancó, e nós conseguimos incluir como um dos eixos também a dragagem do Porto de Cabedelo. Além de 4 ações que serão destinadas à saúde e mais uma à educação. Ou seja, o Estado se sente extremamente contemplado nesse momento, e eu agradeço a toda a bancada
os 12 deputados federais, os 3 senadores, que, evidentemente, eu tenho certeza que ratificarão essa decisão dessa reunião. E isso vai gerar emprego, vai gerar renda e trazer novos equipamentos para o governo do Estado ter a possibilidade de continuar desenvolvendo, gerando emprego, que é o que mais interessa para o governo e para toda a população. Governador, o senhor está em reunião com os demais governadores do consórcio para tratar do tema vacinas e ampliação das vacinas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Durante a última semana, principalmente agora depois da liberação pelo Supremo para a aquisição de algumas vacinas, nós estamos reunindo e temos aqui em Brasília hoje reunião com alguns governadores que estão aqui tratando exatamente disso. Nós estamos ajudando o Ministério no sentido de pegar propostas firmes com produtores e fabricantes de vacina para que a gente possa levar essas propostas ao Ministério e fechando, incluí-las dentro do Plano Nacional de Imunização, porque o objetivo é ter mais vacinas, numa maior rapidez, para que a gente possa vacinar mais pessoas. As emendas ao orçamento da União devem ser entregues até o dia 1º de março e a lei orçamentária anual vai ser analisada e votada pelos parlamentares até o próximo dia 30 de março. Pois é, recebendo aí mais 63 mil doses de vacina hoje, João Azevedo anunciando que que os estados vão poder comprar vacinas, negociar as vacinas diretamente dos laboratórios. Isso já representa também um avanço grande nesse sentido. E aí a gente espera que cada vez mais doses cheguem, que a gente consiga imunizar ampla maioria da população o mais breve possível. Vou para o intervalo, volto já já. Estamos de volta e a gente, claro, retoma o assunto Covid-19. Ontem, os representantes de municípios que compõem o consórcio metropolitano se reuniram em Santa Rita, aqui na Grande João Pessoa, para executar um plano de ação de enfrentamento à pandemia. Uma das medidas já definidas, nesse encontro é a realização de uma testagem coletiva, uma testagem em massa, que vai ser realizada já no próximo sábado nos municípios de Bahia, Caaporã, Cabedelo, Cruz do Espírito Santo, Lucena e Pitimbu. Isso no dia D, O dia D de testagem, como foi apelidado. Vão ser realizadas barreiras educativas nos acessos da cidade, distribuição de máscara também vai ser feita para a população e ainda uma sanitização de ambientes públicos, além das ações educativas que não podem parar, que são super importantes. E olha, a Assembleia Legislativa aprovou uma multa que varia aí de R$20 até R$10.000 para quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Ou seja, a Assembleia atuando contra os fura-fila. Bem, o texto é de autoria do deputado Anderson Monteiro e prevê que o dinheiro arrecadado dessas multas seja doado ao tratamento de epidemias aqui no estado. E os parlamentares garantiram ainda o atendimento prioritário nas unidades de saúde da rede pública e também da rede privada aqui no estado. Isso para as pessoas com sintomas de Covid-19. Chegou com sintoma, atendimento prioritário. A deputada Cida Ramos, autora da proposta, justificou a medida. Ela disse: quanto menor o período de exposição dessas pessoas, menor vai ser o perigo de contágio. E a gente vai agora para Brasília, na verdade. A gente volta para Brasília. Fernanda Martinelli, nossa correspondente, conversou com o deputado Julian Lemos. Ele garantiu que a Secretaria de Segurança Pública vai receber recursos aí para a compra de equipamentos para os policiais, investimentos que foram anunciados então pelo deputado do PSL e é dinheiro que chega por meio de bancada. A gente vai agora saber dos detalhes com a Fernanda. Oi, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Um dos temas que mais tem levantado debates aqui no Congresso Nacional diz respeito à segurança pública nos municípios. E, claro, a Paraíba não fica de fora por causa do grande número de assaltos e também assassinatos, homicídios que têm acontecido nos municípios paraibanos. Um dos parlamentares defensores de investimentos para a segurança pública é o deputado federal Julian Lemos. Um investimento inicial de 25 milhões para a modernização da tropa, embora não possa, como deputado, interferir na questão salarial, porque eu não sou chefe do executivo. Mas tudo isso que eu estou fazendo é só para dar uma melhor condição ao policial, não. É para que a sociedade fique mais protegida. Um policial com uma condição melhor de equipamento, ele consegue ter mais estima
digamos assim, para se defender, não precisando muitas vezes, se livrando às vezes de uma pane numa arma na hora de uma ação, ou muitas vezes, como aconteceu na Paraíba, uma metralhadora cair, disparar e matar o policial. Amanhã, ele irá participar da reunião da Bancada Federal Paraibana para tratar sobre os recursos dentro do orçamento 2021. Obrigada, Fernanda. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.